Dica rápida de investimento. Invista com o Ion, no Itaú Personalité. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje criou uma das principais gestoras especializadas no agronegócio brasileiro. Eu converso com Bruno Santana, CEO e fundador da Kijane. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Prazer é meu, Ralph. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no espaço de vocês e falar contigo e com o público que acompanha o programa. Então vamos começar pelo começo. Como surgiu a Kijane? A Kijane surgiu, Ralph, 2 anos e meio atrás, em 2021, ainda na esteira da pandemia, né? Num cenário no qual víamos o agronegócio, que você destacou na sua introdução, ganhando muito protagonismo. Eu sou criado no interior do Paraná, de uma família de agricultores, e acompanhava esse setor desde quando nasci, praticamente, né? E minha vida profissional começou aí também. Começou em 2004, no Banco do Brasil, acompanhando crédito rural. Pois bem, eu vim para São Paulo, vim para o mercado financeiro, me afastei desse setor por algum tempo, mas desde 2015, minha dedicação integral à cadeia do agro. E o que eu vi foi o agro, que antes a gente precisava procurar veículos muito específicos, ir nos principais jornais de circulação e na página 40 para chegar no agro. O agro vindo para a primeira página, o agro ganhando coberturas cada vez mais específicas. E em 2020, em conjunto com meus atuais sócios, em conjunto com conselheiros que já nasceram no dia a dia da Kijane, a gente viu um cenário que contemplava a seguinte situação. De um lado, muita gente, principalmente do mercado financeiro, pessoas muito bem-sucedidas, pessoas muito inteligentes, olhando esse protagonismo do agro, representando entre 25% e 30% do PIB, e falando assim, olha, existe uma subrepresentatividade do agro no mercado financeiro. Como a gente pode se aproximar disso? Mas essas muito boas pessoas, obviamente, sem a experiência específica do setor. E algumas casas que tinham a especificidade do setor com um foco bastante específico. Eu mesmo estava numa casa, uma das maiores casas focadas em agro de private equity do Brasil, que só fazia private equity majoritário naquela época. A gente via gente fazendo somente crédito para produtor rural, fundo especificamente comprando terras e etc. E o que nós da Kijane vimos? Nós vimos o seguinte, que o agronegócio, que está na sua maior parte focada no interior do Brasil, ele é feito por empresários, empresárias, que são sujeitos multifacetados. São pessoas que estão nessas cidades de pequeno e médio porte do interior, que, via de regra, são pessoas em que, quando tem a sua produção agrícola, a sua atividade empresarial bem-sucedida, elas começam a fazer outras coisas. Investe em fazenda, investe em silo, galpão, outras coisas sempre correlacionadas ao setor, e elas não sabem necessariamente se ela precisa de uma operação de crédito, de uma operação imobiliária, de real estate, de uma operação de participação societária, o equity, né? O que ela sabe é que, dependendo do cenário, ela vai precisar de um parceiro para atendê-la. Mas a distância, inclusive física, mas principalmente cultural que se dá com o mercado financeiro, essas línguas não necessariamente se conversam. Então, o que a Kijane nasceu para equacionar? Equacionar uma solução que tenha um relacionamento de longo prazo com empresários e empresárias bem-sucedidas e que, com uma abordagem multiproduto, nós possamos entregar para essas pessoas aquilo que é necessário no momento de vida e no momento da jornada das empresas dela. Então, que classe de ativos vocês atuam? Basicamente com 3 verticais. A vertical imobiliária, a vertical de participação societária, o private equity, e a vertical de crédito, emprestando dinheiro diretamente a essas empresas. Hoje vocês estão fortes em 2 apenas. Hoje somos fortes no crédito e no equity. Você tem um Fiagro, que é um dos maiores Fiagros aqui do mercado brasileiro. Exatamente. Fala um pouquinho sobre ele. Bom, Ralph, na data de hoje, o nosso Fiagro, salvo engano, é o 5º maior do Brasil. Nós temos mais de 15 mil investidores, 15 mil CPFs diferentes na nossa classe de investidores. E hoje nós temos mais de 30 parceiros que são os nossos devedores do Fiagro, né? Então dá um ticket médio de aproximadamente 25 milhões de reais por operação. E quando nós viemos ao mercado, aproximadamente 2 anos atrás, o que a gente gostaria de oferecer para os investidores, e felizmente a gente vem entregando exatamente aquilo que a gente se propôs a fazer, é dar um acesso amplo para o investidor pessoa física que usualmente tem dificuldade em instrumentos para acessar a cadeia do agro. Quando a gente pensa no agronegócio como um todo, a gente tem no meio do
a produção agrícola, tudo aquilo que é insumo à produção, desde fertilizantes, toda a cadeia de defensivos, insumos, etc. O antes da porteira, ou no termo mais bonito, né, o upstream, e tudo aquilo que é depois da porteira, o downstream, né, que é efetivamente os resultados da produção, né, a industrialização, os alimentos e etc. Toda essa cadeia do agronegócio, ela representa aqueles 25% a 30% do PIB. Pois bem, o que Jânias Atala, que é o nome do nosso Fiagro, se propõe a fazer é que o investidor pessoa física consiga, com apenas um Fiagro, ter uma exposição o mais pulverizada ao longo dessa cadeia possível. Outro aspecto que a gente considera importante, Ralph, é que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente também não quer ter uma exposição num local específico que tenha problemas climáticos, problemas muito específicos. Então, a gente também se propõe a ter uma pulverização bastante grande, regional, obviamente, dentro do Brasil agro, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma operação no Amazonas, dado que a representatividade do Amazonas, pelo menos atualmente, no agronegócio nacional, não é tão grande assim. Então, o que Jânias Atala, ele tem esse perfil, mais de 30 devedores, ticket médio relativamente pequeno, numa pulverização bastante grande setorial. Hoje, o nosso setor que concentra a maior parte das operações do fundo tem aproximadamente 11%, 12% do total do nosso patrimônio líquido. A enorme maioria do setor está em menos que 10% de exposição, bem como a concentração regional. A gente tem bastante espalhado ao longo do Brasil, e isso, em última instância, a gente permite que o investidor pessoa física que está aqui em São Paulo, na Faria Lima, está no interior do estado do Nordeste, ou mesmo numa grande cidade com PIB agro como Goiânia, Cuiabá ou Londrina, seja qual perfil for, conhecendo mais ou menos o setor, ele consiga investir num fundo só, que vai dar uma exposição muito parecida com a produção total do agronegócio nacional. E qual que é o patrimônio dele? Hoje se aproxima de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Isso, 680 aproximadamente. Tem planos de outros fiagros? Outras teses? A gente tem sim. Esse primeiro Fiagro, Ralf, como eu acabei de comentar, ele tem como intuito, entre outros aspectos, ajudar nesse processo didático de aproximar o investidor do agronegócio, né? Entendo que todo mundo que trabalha com agronegócio e mercado financeiro tem na ponta da língua a frase que o agronegócio é subrepresentado do mercado financeiro, né? Então, esse número varia dependendo da fonte, dependendo do ângulo que se olhe, mas é notório que o mercado financeiro tem, no agronegócio, algo em torno de 5% a 10% do total da sua representação, dependendo de novo, qual produto e qual ângulo que se olhe em relação a isso, que, independente se é 5 ou se é 10, é muito menos que os 25%, 27% que o agro representa do PIB. Isso se dá justamente por um processo de amadurecimento e aproximação do mercado financeiro com o agronegócio. Isso tem acontecido mais recentemente. O próprio instrumento Fiagro, a gente entende que é um instrumento extremamente válido nessa aproximação. A criação do Fiagro se deu em julho de 2021 e nesses pouco mais de 2 anos de jornada, é um produto que saiu do nada para mais de 17 bilhões, é o total do universo que representa. Sim. Ainda assim, quando a gente compara com o mais próximo comparável, que é o universo de fundos imobiliários, é um universo de mais de 230, 250 bilhões de reais. É um universo 10, 15 vezes maior. Então a gente imagina que essa jornada está apenas no começo. Essa jornada vai se consolidar. Estou falando dessa visão geral para voltar à sua pergunta. O que Jânias Atala é o primeiro passo do investidor que está entrando no agro. A gente tem certeza que ao longo dessa jornada, a gente vai ter investidores mais interessados, seja em níveis de remuneração mais específicos, por que não um Fiagro mais voltado a investidores que querem procurar um retorno indexado à inflação? Eventualmente, um que queira um retorno mais indexado à moeda estrangeira, por exemplo. Esse tipo de coisa está no nosso radar. E do outro lado, Ralf, eventualmente produtos que estejam mais focados em características específicas. Por exemplo, Fiagro que queira financiar mais uma cadeia específica, seja uma cadeia de negócios, seja uma contraparte. Por exemplo, Fiagros que queiram mais papéis relacionados a investimentos imobiliários na cadeia do agro. Todo esse tipo de portfólio possível, a gente já tem identificado, a gente acha que é possível executar já no dia de hoje. O que a gente realmente espera é um amadurecimento do mercado dos investidores para dar um passo de cada vez. Mas não está no pipeline para 2024? Para 2024, a gente sim tem um outro produto muito próximo que Jânias Atala. Lembrando que Jânias Atala é um produto setipado. Então, ele está no mercado de balcão. Claramente, o nosso próximo movimento, seja listando que Jânias Atala na B3, seja trazendo um outro fundo
com características muito parecidas com esse critério de pulverização que eu descrevi para você anteriormente, nosso próximo passo seria isso. Ter provavelmente um produto setipado e um outro produto listado. Esse é o primeiro passo da gente em 2024. Na sequência, o que a gente vai dar um outro passo é aumentando essas características, seja de remuneração, seja de setor específico. Ô Bruno, você atua também em Private Equity. Me fala um pouco mais dessa tese. Perfeito, Ralph. O investimento em participação societária, o Private Equity, ele tem como objetivo ajudar na jornada de criação de valor. Isso em qualquer setor da economia. Quando a gente vai para o agronegócio, a gente vê jornadas de empresários e empresárias que são extremamente ricos. Eu comento com todos os interlocutores que eu posso, Ralph, que a gente tem uma dádiva no agronegócio brasileiro, que a gente ainda tem a possibilidade de interagir com a primeira ou segunda geração de pessoas que criaram jornadas fantásticas. Então, são pessoas que foram para determinados locais abrir propriedades agrícolas, fazendas, criadores de empresas, pessoas que tiveram um arrojo num primeiro momento e depois uma capacidade de consolidação dessa jornada de criação de valor muito, muito interessante. Obviamente que ao longo da vida a gente não pode abraçar o mundo. Então, as pessoas normalmente têm uma característica de excelência operacional, dado que é um desafio muito grande operar nesse setor. E essa excelência operacional é interessante a gente destacar que isso é em nível global. Qualquer lugar que você vai e comenta que trabalha na cadeia do agronegócio brasileiro, em qualquer lugar do mundo, isso é extremamente bem visto. Eu comento com o grupo que trabalha lá comigo, com a Kijane, que é provavelmente uma das coisas mais legais que você pode fazer no Brasil e contar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, que você está na vanguarda tecnológica. É trabalhar com agronegócio no Brasil. Qualquer pessoa respeita isso em qualquer país de produção agrícola, dado que sabe que o Brasil realmente é um dos países mais eficientes ao fazê-lo. Pois bem, comento que a gente tem a primeira e a segunda geração, essas pessoas estão na vanguarda da operação. Não deu para essas pessoas terem o mesmo nível de sofisticação na parte administrativo-financeira dos seus negócios. Normalmente, existe uma assimetria entre o nível operacional e o nível administrativo-financeiro. Investimento em participação como o nosso tende a ajudar esses empresários e as empresárias a levar essas coisas para o mesmo patamar. Então, normalmente, o que a gente faz é ajudar na criação de valor nessas empresas na parte administrativo-financeira, ajudando esses protagonistas dos negócios a trazer bastante profissionalismo, bastante governança para esse negócio e capturar, obviamente, todas as oportunidades de crescimento e de geração de valor que está ali. Então, ao fazer isso, a Kijane acaba levando para um patamar superior empresas que normalmente estão num patamar intermediário de atuação e, com isso, atrair uma nova rodada de investimentos, seja com investidor estratégico, eventualmente uma nova rodada com fundo e, talvez, dependendo do momento, dependendo do mercado, ajudar empresas na jornada de abertura de capital. Mas vocês investem na empresa ou vocês apenas dão uma consultoria? Não, nós investimos. Um exemplo claro, o nosso primeiro investimento é uma empresa chamada Gênesis. É uma empresa que é a líder da prestação de serviços na cadeia do agro brasileiro. Essa empresa, desde maio de 2022, quando fizemos nosso investimento, ela aumentou a sua geração de valor operacional em mais de 3 vezes nesse pouco mais de 1 ano e meio. Como que fizemos isso? Como eu acabei de escrever, auxiliando em todo o processo de melhoria administrativa e financeira e capturando oportunidades de negócio. Sejam as orgânicas, as oportunidades que estavam ali disponíveis para marginalmente aumentarmos o volume de negócios e as margens do negócio estão ali, e eventualmente inorgânicas. Essa empresa, por exemplo, fizemos 3 M&As nessa jornada e temos um pipeline bastante interessante para aumentar o tamanho. Você tem um fundo ou você pretende captar um fundo para fazer esses investimentos? Que cheque, que tamanho de cheque? Tem setores que você vai olhar com mais atenção? Poxa, foram umas 5 perguntas em uma aí, né? Agora fui rápido, disparei. Deixa eu tentar responder uma por uma aí, então. Hoje, a gente faz o que, no jargão do mercado financeiro, é o club deal, né? Então, a gente analisa uma oportunidade, traz investidores especificamente para aquela oportunidade. Aqui, Ralph, como é natural numa jornada de uma gestora como a nossa, isso começou entre os familiares, amigos, dinheiro próprio, o famoso Family and Friends, e a gente está institucionalizando esse processo, trazendo cada vez mais investidores para cada uma dessas oportunidades.
O que a gente pretende fazer no futuro próximo, e no futuro próximo mesmo, tá? Espero muito em breve ser notícia nos veículos de vocês aqui, a captação de um fundo estruturado para ter a oportunidade de fazer investimento em mais de um ativo e completar essa jornada de ter efetivamente um fundo de private equity. Eu brinquei que eram 5 perguntas, respondi 2 ou 3 delas, esqueci das próximas. Setores, né? Os setores e o valor do cheque, assim, que você pretende investir nessas empresas. Perfeito. O valor do cheque na cadeia do agro é interessante, né? Porque a gente vê que, em última instância, no agronegócio tem fazenda que vale mais de R$1 bilhão, né? Contudo, nas empresas de middle market que usualmente atendemos, tem a possibilidade de fazer cheque de poucas dezenas de milhões de reais até de algumas centenas. E é basicamente aí que a gente quer navegar. Um cheque de 100 milhões de reais, eu diria que seria um termo médio bastante adequado aqui para aquilo que a gente procura. Em setores é um ponto interessante, Ralph, porque a gente está justamente nessa jornada de criar o pipeline para a captação do fundo que deveria vir em 2024. Pois bem, a gente vê que existem setores que são extremamente atraentes, estão quase que semanalmente na crista da onda das principais notícias e tudo mais. Ao mesmo tempo, justamente por estarem tão em alta em relação à demanda por investimentos aqui, não necessariamente oferece as melhores oportunidades. Então, a gente está olhando de maneira bastante próxima esses setores, mas eu colocaria aqui setores como, por exemplo, de defensivos biológicos, sementeiras, etc. São setores que estão bastante em alta. A gente está olhando com carinho? Está olhando com carinho. Não necessariamente as oportunidades que a gente vai explorar primeiramente estão ali. Do outro lado, eu diria quase como o outro extremo aqui, a gente tem setores que são setores extremamente tradicionais da cadeia do agro, são setores que não tem ninguém reinventando a roda, mas justamente por nos possibilitar trazer uma agregação de valor operacional com essa melhoria administrativa e financeira, sem dúvida nenhuma, a gente identifica ótimas oportunidades de investimento. São setores tão tradicionais como a prestação de serviços na cadeia do agro, como varejo agrícola, como produção agrícola per se. Todo esse tipo de coisa mais tradicional, a gente também olha com carinho, a gente também permeia, e para a gente da Kijane, não faz muita diferença se é o setor mais sexy ou não. Tendo uma boa oportunidade de negócio, a gente entendendo que faz sentido para os nossos investidores e que tem um potencial de geração de valor, a gente vai olhar com bastante carinho. Bruno, a gente vai dar uma rápida paradinha agora para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Para investir bem, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Isso não é fácil. Há bilhões de possibilidades, cenários diferentes. É aí que entra a inteligência artificial. Mas, além disso, cada investidor é diferente. O melhor investimento para um não é o melhor investimento para o outro. E a única forma de fazer o melhor investimento é conhecendo profundamente cada investidor, para poder dar as melhores recomendações. É isso que os especialistas do Ion fazem. É essa a diferença. Itaú Personalité, sempre em movimento. Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu estou conversando com Bruno Santana, ele é CEO e fundador da Kijane. Bruno, você comentou das áreas que vocês atuam, Fiagro e também de Private Equity. Vocês planejam entrar em novas áreas? Que áreas são essas? A gente planeja assim, Ralph. É interessante quando a gente olha essa cadeia do agro nacional, ela conversa muito com a geografia nacional, né? Então, onde a gente atua na Kijane, eu considero que ela hoje é uma gestora focada no agro, mas mais do que isso, uma gestora focada no interior do Brasil. E no interior do Brasil a gente vê um monte de coisa acontecendo. E, obviamente, existem zonas de sobreposição entre agro e as geografias que a gente atende. Então, um dos setores que a gente olha com muito carinho já desde o início da Kijane é a vertente imobiliária. O primeiro fundo que a gente chegou a protocolar na CVM, Ralph, no segundo semestre de 2021, foi um fundo de compra de terras. Esse fundo foi protocolado no terceiro trimestre de 2021, num cenário de Selic a 6% ao ano. E ao longo do trâmite daqueles 2-3 meses que a CVM demandava na época para aprovação do fundo, a Selic pulou para mais de 10% naquela jornada de crescimento importante. E, obviamente, fundos como esse, que demandam um tempo maior de valorização, não conversava com uma Selic de duplo dígito. Então, do nosso ponto de vista, com a tendência atual de queda da taxa básica de juros, esse tipo de produto vai cada vez mais voltar a fazer sentido muito em breve.
A gente está literalmente com um produto que a gente tinha debaixo do braço aqui, pronto para explorar essas oportunidades tão logo faça sentido. Mas é para comprar terra? Esse daí era para comprar terra e oferecer para o investidor não só uma jornada de crédito relacionado à terra, uma taxa de juros relacionada à terra, mas trazer também um pontinho adicional que ele surfasse uma eventual valorização da terra. É um produto diferenciado, é um produto que a gente acredita que tem bastante aderência do mercado, que ele permite que o investidor que está fora da cadeia do agro tenha uma exposição à jornada do preço da terra, mas, de novo, é um produto que não consegue competir com uma taxa básica de juros muito alta. Com a taxa básica de juros vindo para um único dígito, com certeza a gente vai estar de volta ao mercado com esse produto potencial. Vai lançar em 2024. Eu diria, Ralf, que a gente vai lançá-lo tão logo a Selic baixe de 10%. Seria essa a resposta. Então tá mais para 2025. Depende, né? Recentemente a gente estava falando de uma Selic de 8,5%, né? Você lembra das curvas lá no mês de julho, agosto. Mais recentemente eu diria que está mais para 2025. O Brasil sendo o Brasil, a gente está pronto, a gente acredita nesse produto e a gente, eu diria que é um misto de expectativa com esperança, vai voltar a ser um país com uma taxa básica de juros um pouco mais baixa. Então, logo aconteça, a gente vai estar em condições de fazer. Aí você tem uma meta de captação para essa classe de ativos? Essa é uma muito boa pergunta, porque essa classe de ativos demanda tamanho. Então, é uma classe de ativos que não dá para a gente começar com um fundo de 50 a 100 milhões de reais. Tem que ser um fundo de pelo menos 400, 500 milhões de reais, dado que ele vai fazer aquisições de áreas agrícolas, e áreas agrícolas no Brasil hoje têm um valor nominal bastante elevado na sua média. E o outro produto são FDICs? Eu acho que ainda sobre o imobiliário, vale a pena a gente comentar um produto que ele navega mais fácil com diferentes taxas de juros. A gente está trabalhando muito em produtos que são relacionados à cadeia do agro, mas que financiam estruturas imobiliárias que são marginais dessa cadeia. Ou seja, toda a estrutura, por exemplo, de armazenagem, de galpões frigorificados, de silos, esse tipo de coisa é absolutamente demandante de capital no Brasil. Existem vários estudos, quando a gente fala principalmente de silos, armazenagem de grãos, que demandam bilhões e bilhões de reais para equacionar o déficit logístico que a gente tem hoje, e que os principais players do agronegócio no interior do Brasil estão resolvendo à sua maneira. Por exemplo, hoje, na nossa carteira de crédito do Fiagro Quijana Exatada, que é o nosso principal produto, vários milhões de reais estão destinados a esse tipo de financiamento. Então, um produto que a gente deve ver ainda no primeiro semestre de 2024 é um fundo que esteja especificamente focado em financiar esse tipo de operação. Num primeiro momento, o mais simples seria um financiamento como se fosse de papel, né? Um financiamento da cadeia imobiliária do agro, financiando o próprio devedor. Num outro momento, a gente pode direcionar esse tipo de produto mais para o risco imobiliário de fato. Mas o que a gente vem vendo bastante, Ralf, é que a gente falou anteriormente sobre compra de propriedade agrícola, que eu diria que seria o imobiliário mais raiz, né, do agronegócio, mas que existe toda uma cadeia imobiliária no agro que demanda capital e que, do nosso ponto de vista, deveria ser extremamente atrativo para o investidor. Isso vai acontecer. Mas aí você vai dar crédito apenas. No primeiro momento, o crédito seria o mais natural. O primeiro produto deve ser somente de crédito focado nesse tipo de investimento, mas eu diria que ao longo da jornada de amadurecimento do produto, ele deveria se tornar um produto em que, em algum momento, ele deveria ter algum nível de risco imobiliário real ali. Comprando o próprio ativo? Comprando, desenvolvendo, esse tipo de coisa. Legal. E FDICs? Falando sobre imóveis, eu acho que a gente terminou as 3 verticais da Quijane, né? Crédito, Sim. private equity e imóveis. E o FDIC entra no crédito. Crédito, como a gente falou, o Fiagro hoje é o produto pelo qual nós somos mais conhecidos. E FDICs é talvez o produto que tem o maior volume financeiro no Brasil. Então não tem como uma gestora como nós nos darmos ao direito de ficar fora desse produto. O que a gente tem feito mais recentemente são produtos que estão rodando ainda numa fase piloto, com recursos próprios, com contrapartes, clientes muito próximos da casa. A gente pegou 2023 para azeitar muito esse produto e a gente entra 2024 muito otimistas, que a gente já tem um operacional bastante robusto para escalar produtos como esse. São produtos, Ralf, que vão, em suma, financiar a cadeia do agro, principalmente no que se dá entre indústria e varejo, e depois entre varejo e clientes finais. A gente
entende que essas são partes extremamente representativas da cadeia, bastante pulverizadas e que têm um elo bastante grande com o mercado financeiro, seja pela demanda natural existente, seja pela tecnologia que ela demanda, que também já foi provada em outros setores da economia, mas principalmente pela facilidade que eventualmente o investidor tem de entender. Porque o investidor hoje ele já investe em FDIC, do setor da cadeia automobilística, da cadeia de varejo de vestuário, da cadeia de varejo alimentício, por que não ir para o agronegócio? A gente realmente acredita que esse tenderia a ser um produto vencedor. E de que tamanho esses FDICs? Olha, essa é uma resposta que vai depender muito mais da demanda. O FDIC, diferentemente do produto de terras que eu respondi anteriormente, a gente entende, e pelo menos é a nossa perspectiva atual, que você consegue ir testando o apetite do mercado passo após passo. Então, a gente deveria, de uma maneira bastante humilde, começar num montante pequeno e ir crescendo isso ao longo da jornada. Isso é possível no produto, né? A tecnologia permite isso, mas a gente realmente acredita que o potencial disso é bastante representativo. Ô Bruno, você disse aqui para mim no começo da conversa que começou aqui a sua carreira, teve uma passagem pela Faria Lima. No entanto, a Kijane está em Londrina. Faria Lima entende o agro? Essa é uma muito boa pergunta, Rafa. Eu vou começar respondendo da seguinte forma. A Faria Lima está tentando entender o agro mais e mais, e isso é muito importante. Mas a Faria Lima tem que entender que isso é uma jornada e não uma foto. E aí eu vou te dar um exemplo de um cenário que aconteceu cerca de 2 anos atrás, em que fica muito claro a importância de acompanhar o agro ao longo da trajetória de médio e longo prazo. Em janeiro de 2022, a gente estava captando o nosso primeiro FIAGRO, que já é exatado. Naquele momento, a indústria de FIAGROs no Brasil tinha pouco mais de R$1 bilhão. Hoje, 1 ano e 11 meses depois, a gente tem 17 bilhões de reais. A indústria andou bastante. Em janeiro de 2022, a pergunta que eu mais respondia ao longo dos roadshows que eu participava, das reuniões que eu participava é: poxa, o agro é muito bom, o que mais dá para a gente fazer com o agro? E eu colocava muito tempo e energia em falar: gente, o agro está muito bom, mas o que o agro é mesmo é uma indústria a céu aberto, e é uma indústria que, destacadamente e de maneira muito recorrente ao longo dos anos, tem picos e vales. E a gente claramente está vendo um pico, isso em janeiro de 2022. Eu falava naquele momento que o produtor agrícola nunca tinha ganhado tanto dinheiro quanto ele ganhou nos anos anteriores àquele momento, que as commodities estavam num preço que nunca tinha chegado e que, provavelmente, ao longo dos próximos anos, esse cenário mudaria. Nem eu imaginava que ia mudar tão rápido. Então, dos preços da commodities de janeiro de 2022 para hoje, a gente está girando em torno de 50% a 60%. Do preço dos insumos agrícolas, algo parecido. A margem dos produtores, ela caiu pelo menos 40% desde então. O que aconteceu? Muita gente tomou as decisões baseadas naquela foto. E a gente da Kijane sempre defendia que a gente tinha que olhar o filme, tinha que olhar a jornada, a gente gostaria de estar com credores, com clientes, com parceiros que comprovadamente ao longo dessa jornada teria navegado bem, tanto nos momentos de pico quanto nos momentos de vale. Quando a gente tem uma gestora focada na cadeia do agro, isso fica bastante execuível. Eu vou acompanhar o empresário quando ele precisar de equity, eu vou acompanhar quando ele precisar de crédito, eu vou acompanhar quando ele precisar de imobiliário. E o que a Faria Lima tem que aprender cada vez mais é que o agro vai ter esses picos e vales. Muita gente já aprendeu, seja da maneira mais adequada, seja da maneira mais dolorosa. O mercado, ao longo desses últimos 2 anos, vem amadurecendo nesse sentido. O que eu não tenho dúvidas que vai acontecer, Ralph, é que um setor que responde por qualquer número entre 1/3 e 1/4 da economia vai ter cada vez mais gente de olho. E para a gente que só faz isso, isso é muito bem-vindo. Quando tem mais gente boa, mais gente inteligente, mais gente provada, colocando o tempo e energia do agro, não num ano só, não numa foto só, não entrando e saindo, mas ao longo de toda a jornada, sem dúvida nenhuma vai melhorar o setor como um todo e para a gente isso é ótimo. Agora uma curiosidade, de onde vem o nome Kijane? Eu acho que até hoje, Ralph, nenhuma conversa que eu tive na vida, seja com o cliente, seja com a mídia, seja com o investidor... Não fizeram essa pergunta. Então você está cansado de contar essa história? Não estou cansado não, porque é uma história muito boa, eu acho muito legal de contar e é interessante que a pergunta ela depende de quem vem. Por exemplo, para quem está nos acompanhando aqui, conhece ali o norte do Paraná, sabe que tem uma zona de migração japonesa muito grande. Sim.
todo mundo que conhece a cultura japonesa ou é descendente de japoneses me pergunta se Kijane é japonês, porque a sonoridade parece muito, né? E não poderia ser mais longe do que japonês. Mas a história é curiosa, pelo seguinte. Quando estávamos criando a Kijane, a gente entendia que não existia nenhuma gestora com esse perfil, focada na cadeia do agro, com uma abordagem multiproduto. E naquele momento a gente estava com um espírito típico de empreendedores, né, de fazer um negócio diferente, trazer algo diferente ao mercado. E saiu uma notícia naquele momento em que falava que as principais gestoras do Brasil tinham a origem do nome em 4 verticais. Ou era iniciais dos sócios, ou era um nome em inglês, ou era um nome em alguma língua considerada culta, tipo latim, grego, ou era um nome com um aspecto brasileiro muito forte, indígena, algo nesse sentido. Pois bem, a gente estava com um grupo de WhatsApp ali na formação da gestora e um dos sócios já manda assim, olha, se a gente quer fazer um negócio diferente, tem que sair disso daqui. Naquele momento, Rafa, a inventividade foi ao extremo. Então, apareceu ideia em árabe, em japonês, numeral, etc. E quando veio Kijane, veio para ficar. Kijane é um termo da língua Swahili, que é ali do leste da África, falada na Tanzânia, no Quênia, e tem 2 significados. Como substantivo significa verde, então estou em casa aqui no Café com o Investidor. No Café com o Investidor, no ambiente de vocês. E para a gente que começa nessa cadeia do agro, eu diria que o mundo inteiro está cada vez mais verde, né? Mas para a gente é ainda mais importante. Não tem como fazer agro no mundo hoje sem ser verde por definição. E também Kijane tem uma utilização lá como nome próprio. Existem pessoas com esse nome que tem o significado de guerreiro, batalhador. Então, também nada mais natural para quem está começando o negócio do que ter esse feitio, né? Testamos com amigos, com parentes, olha, lê isso daqui, dá para pronunciar, faz sentido. Eu diria que não foi unânime, mas foi bastante bem recebido, as pessoas conseguiam entender do que se tratava e pegou. E aí hoje essa diferença sempre acaba chamando a atenção, como eu comentei contigo. Legal, Bruno. Está chegando ao final e no final eu faço perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. É a parte mais desafiadora do papo até agora. Todo o resto eu acho que eu estou mais bem treinado, né? Então vamos lá. Vamos ver se é desafiador mesmo. Quem te inspira? Essa é fácil. 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, meu filho e minha filha. Olhando para cima e para baixo, todo dia eu penso em como orgulhá-los mais. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu vou responder isso com uma maneira um pouco diferente. Eu vou falar de uma pessoa que foi político, mas eu acredito que ela tem um espírito empreendedor muito grande, que é o Barack Obama. É alguém que enfrentou vários desafios, quebrou várias barreiras, se posicionou de uma maneira muito fora do seu tempo, do meu ponto de vista, e me inspira bastante. Um erro? Um erro que, com 39 anos de idade, eu olho para trás e vejo o que eu fiz durante boa parte da minha vida, foi prestar menos atenção nas pessoas do que eu devido. Talvez essa pergunta que eu me alongue mais, mas eu diria que, para quem está nos acompanhando, é uma parte que eu tento ensinar para todo mundo. Ao longo da minha jornada, eu sempre fui muito treinado em ouvir pessoas inspiradoras, em me inspirar em boas pessoas, em ler bons livros. E com isso, eu durante muito tempo parei de prestar atenção nas coisas do cotidiano, nas pessoas do cotidiano, nas interações do cotidiano, e achava que ali eu não ia me inspirar muito. Mas conforme eu vou ganhando maturidade, eu acho que é uma jornada que eu espero que eu vou ter pelos próximos 40, 50, 60 anos, eu vejo que prestar atenção em todas as coisas do cotidiano são extremamente relevantes, são extremamente inspiradoras e você pode aprender bastante. Então, eu não diria que eu não cometa mais esse tipo de erro, mas eu tento, dia após dia, prestar mais atenção em todas as possibilidades de aprendizado que eu tenho na vida e não somente nas pessoas, nos livros, nas coisas que são mais legais, eu chamo mais atenção. E um acerto? Um acerto foi ter mudado bastante ao longo da vida e ter dado a possibilidade de viver novas aventuras. Eu sou uma pessoa criada no interior, que foi fazer faculdade de Direito, que passou no concurso público e saiu dessa posição 4 meses depois e foi taxado de maluco. Depois eu falei assim que eu queria entrar no mercado financeiro sendo advogado, também me falaram que não funcionava. Depois eu estava no banco de investimento e decidi para o banco comercial. As pessoas falaram, poxa, como você sai da parte mais glamourosa para a parte menos glamourosa? Dali eu decidi fazer Private Equity e todo mundo falou, você não faz o seu MBA no exterior e deu certo. E depois de uma posição muito bem sucedida e muito feliz como executivo de um fundo bastante reconhecido, decidi empreender. Eu diria que em todas essas,
alguém me taxou como alguém que estava fazendo a decisão errada. E na vida, acho muito difícil definir certo ou errado. Eu não estou aqui falando que foi certo, mas eu não tenho dúvida que cada uma dessas decisões me ajudou a ver o mundo de um outro ângulo. Eu sou muito feliz com a tomada de cada uma delas. Um livro. Essa é difícil, porque eu gosto de ler e todas as vezes que eu penso num livro que me inspira, ou que alguém pergunta, eu fico naquela, poxa, esse livro aqui é rotulado como o livro de fulano, a biografia que é sempre mencionada, o outro que é o livro mais conhecido por ser o livro típico do empreendedor XYZ. Então, vou te responder o penúltimo ou antepenúltimo livro que eu li, que me marcou no passado recente. Eu distribuí ele para todo o meu time lá na Kijane, que é o Essencialismo, do Greg é impossível de pronunciar esses nomes irlandeses, né? McCall, sei lá. Quem estiver nos acompanhando aqui é só da Greg, MC de McDonald's, e Essencialismo vai aparecer lá o nome dele. Pois bem, eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra dele num evento em maio, em Nova York, e o Essencialismo é uma abordagem muito rica no seguinte sentido. Fala muito sobre o quanto você deve tomar as decisões baseado no seu percentual de entender se aquilo lá faz sentido ou não. Uma frase ali do livro basicamente fala assim, olha, quando você tem um questionamento, uma tomada de decisão, uma pergunta, em que você não tenha mais de 90% de certeza que aquilo lá é um sim, a resposta deve ser um não. Porque, em última instância, você vai focar, vai executar, vai colocar o seu tempo e energia naquilo em que você tem a certeza, ou quase certeza, que vale a pena, que é a prioridade, que é o seu foco. E com isso, então, eu tenho treinado, e obviamente é uma jornada, não dá para fazer um clique do dia para a noite, Ralph, mas eu tenho treinado em colocar mais tempo e energia naquilo que eu priorizo, naquilo que é o meu foco, naquilo que eu entendo que vale mais a pena. Então, é um livro que me inspira. Espero ter a oportunidade de conversar com você ao longo de várias oportunidades para ir mudando esse livro. E esse livro ser o livro do mês, provavelmente. E por fim, Bruno, um hobby. Um hobby que eu tenho feito nos últimos anos e tem me feito muito bem é correr. Como diria uma nutricionista minha do passado, ela fala assim, poxa, Bruno, você é grande, sua estrutura física é diferente. Quando você correr, você tem que pensar que você vai correr como uma Fórmula Truck, não como Fórmula 1, sabe? Você tem que se comparar com pessoas parecidas com você. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho sido muito feliz na corrida, eu sou maratonista, nos últimos anos eu consegui fazer pelo menos uma maratona por mês, por mês não, né? Aí fica difícil. Aí você seria quase um profissional. Mas os profissionais fazem pouco também, né? É importante na maratona ter todo o tempo de recuperação. Tenho uma programada para o próximo mês de abril. Esse ano eu consegui fazer no meu tempo mais rápido, mas isso é o que menos importa. O que mais importa na corrida, pelo menos para mim, é a capacidade que você tem de se desafiar, de se treinar, de otimizar a disciplina, de naqueles dias que a cama está quente demais, que está chovendo, você dormiu mais tarde no dia anterior, você acordar e falar assim, poxa, eu não dependo de querer ou não querer. Eu simplesmente vou fazer isso porque é o que eu devo fazer. E essa abordagem eu tenho extrapolado para outros fatores da minha vida e tem me feito muito bem. Legal, Bruno. Foi um prazer conversar contigo aqui no Café com o Investidor. Prazer foi meu, Ralph, mais uma vez. Não sei se ficou claro o suficiente ou não, mas já me ofereci para vir aqui em próximas oportunidades. É uma honra esse tipo de convite, conversar com um público tão seleto quanto o público que acompanha vocês aqui. E fique à vontade para, no que depender de qualquer ponto que eu ou o time da Kijane puder auxiliá-los, estamos à disposição. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Bruno Santana. Ele é o CEO e o fundador da Kijane, uma gestora que é especializada no agronegócio brasileiro. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.